Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a deputada Amara Lima, como relatora da CPI do Ibope, fez aqui uma leitura do trabalho que realizamos, do relatório apresentado, mas não conseguiu, até porque é uma leitura, dar ênfase a algumas coisas que aconteceram na cidade de Foz do Iguaçu, deputado Daniel Velho. Foram 3 pesquisas durante o período eleitoral. 3 pesquisas. E nós pegamos essa condução do processo, com a saída do deputado que se elegeu prefeito, e resolvemos, até pelo curto prazo de tempo que nós tínhamos de fazer uma checagem casa a casa pelos endereços, porque na ficha deve constar o nome, o endereço, sexo, escolaridade, bom, uma infinidade de informações, até porque depois possa ser checada essas informações. O que ocorreu então? Nós não tínhamos mais tempo de fazer a visita casa a casa, de ir no endereço, deputado Gilberto Ribeiro. E lá atrás, para saber se aquele cidadão, primeiro, respondeu o questionário, e segundo, o que ele respondeu. Por exemplo, na primeira pesquisa, 37,8%, ou quase 40%, dos telefones estavam indisponíveis ou não atenderam. 40%. Só que o telefone não existia em 15% de uma pesquisa de 491. 15% do telefone não existia. Destes, 5% a pessoa que atendeu disse: esse telefone eu não respondi, e essa pessoa que está indicada não existe nesse telefone. Foi assim na primeira, com 15 mais 5, que dá 20%, portanto, de número que não existia e que a pessoa não existia. Na segunda, 12%. O telefone não existia. E 7,7%, a pessoa que atendeu disse: nesse telefone não existe uma pessoa com este nome. Então nós estamos aí diante, possivelmente, de graves erros da pesquisa feita pelo Ibope. A primeira, aparece o deputado Chico Brasileiro bem atrás dessa pesquisa. Só que no levantamento que foi feito das pessoas que atenderam, que disseram para quem eles votaram, o Reni Pereira tinha na primeira o dobro das intenções de votos daqueles que atenderam. Na segunda pesquisa, o deputado Reni Pereira tinha o dobro das intenções de voto das pessoas que atenderam o nosso telefonema. E o resultado, divulgado pela pesquisa, empate técnico. E a terceira, novamente, ele tinha quase o dobro das intenções de voto das pessoas que atenderam em relação ao deputado Chico Brasileiro. Quase o dobro de novo. E a pesquisa divulgada deu o Chico Brasileiro na frente do deputado Reni Pereira. Então, os números são alarmantes, são preocupantes. Isso aqui cheira a algo muito estranho, deputado Dr. Batista. Muito estranho. Quase 40%, em média, das 3 pesquisas, nós não conseguimos verificar, porque não tem como verificar. Não tem como verificar. Então, ou os dados colocados ali, os telefones colocados, os nomes colocados são mentirosos, ou nós não conseguimos, portanto, e a conclusão que se chega, nós ficamos quase impossibilitados de rastrear uma pesquisa. Que nesse caso aqui, o Ibope terceirizou para fazer lá em Foz do Iguaçu. Foi a primeira coisa que a diretora do Ibope disse: olha, nós não fizemos a pesquisa, mas nós temos lá uma pessoa contratada, que é responsável, porque foi feito por essa responsabilidade, foi feita essa pesquisa, nós temos responsabilidade sobre esses dados, mas não foi o Ibope diretamente a fazer a pesquisa. Então o que nós queremos com esses dados levantados? Foram ligados para todos os telefones, tem um relatório anexo, aí onde tem lá o nome, o número, a hora que foi ligado, o que foi respondido. Isso aqui simplesmente é uma planilha dessas ligações todas feitas, das 3 pesquisas, deputado Wilson Quinteiro. Nós ligamos para todos. O que foi possível conversar, conversamos, que não foi, não teve jeito. Até porque o próprio, e aí o Ibope mandou
relatório por relatório, o próprio relatório não possibilita que a gente encontre. Então nós temos erros assim, tem um nome, tem um telefone. Você liga, quase 10% você liga do que nós ligamos, das ligações feitas, você liga, a pessoa atende, ó, desse telefone não tem esse nome. Mas só foi pesquisada pelo Ibope? Não, não foi pesquisado pelo Ibope. A média foi 10%. A média foi 15% de pessoas que disseram que, e mais ou menos em média, que não existia naquele telefone, tá? Não existia. A ligação existia, esse telefone não existe. A média foi 15%. Ou é o telefone inventado, ou é um número inventado, porque o telefone não existe. Tá? A média foi 15%. Então veja, a que ponto que nós chegamos, deputado André Bueno. Tá? As intenções de votos das pessoas que atenderam, nos três levantamentos que fizemos, né? Na primeira foi mais que o dobro, na segunda foi o dobro, e a divulgação foi empate técnico, e na terceira foi quase o dobro, e a divulgação foi a vitória do candidato que perdeu. E aqui ele tinha quase metade dos pontos. Então nós estamos diante, tá, de uma situação de um instituto, inclusive contratado pelo governo do Estado, acho que faz até pesquisa para o governo do Estado. Agora, com esses números aqui, que confiança nós podemos ter? Né, que o governo possa ter um trabalho, né, profissional, já que esses números, né, demonstram que há uma grande fragilidade em pesquisa eleitoral. Uma grande fragilidade. Dá para lembrar até aquela máxima, que quem quer comprar peixe vai na peixaria. Essa é a máxima. Nos encaminhamentos que fizemos do relatório, está previsto o encaminhamento do Ministério Público Federal, Polícia Federal, Ministério Público Estadual. Nós estamos mandando para todo mundo, porque nós precisamos fazer o que agora, com essa estratificação? Fazer uma diligência, endereço por endereço, tentar achar essas pessoas, tá? E que tentar, a partir disso aqui, né, encontrar a própria constatação, que o nosso entender tem grandes indícios de fraude, e aí tentar responsabilizar civilmente, criminalmente, né, esse instituto, se não ele de forma direta, ou quem ele contratou, mas ele tem responsabilidade solidária nesse processo, né, porque dessa forma que está, nós não temos condição nenhuma de verificar uma pesquisa. E se tratando de um instituto como esse, que a gente esperava, até pela sua história que tem, né, tivesse pelo menos próximo de algo razoável, eu aceitaria, como ele faz sempre nas pesquisas, o instituto, os institutos. Logo em seguida, deputado Luiz, como os institutos fazem, né, uma margem de erro de 4%. Eu aceitaria 4% nesse relatório aqui. Nossa CPI aceitaria os 4%. Mas nós não estamos falando em 4, nós estamos falando em 35 que não consegue achar. Nós estamos falando em média de 12 de pessoas que não existem no telefone. Nós estamos falando em média de 8 que as pessoas atendem disso. Olha, aqui não existe a pessoa. Então não dá para aceitar, porque se estivesse dentro da margem, e nós aceitamos duas pesquisas, a primeira e a segunda, que eles enviaram para nós um número a menos de formulários do que o número que foi divulgado na pesquisa. Mas como estava na margem de 4%, nós aceitamos. Agora, não dá para aceitar esses números aqui que nós verificamos. No dia, senhor presidente, em que a pesquisa foi divulgada, né, foi no dia seguinte, o deputado Reni Pereira acordou no dia da eleição, foi tomar um banho, e ele me contou dizendo que, eu sei, senhor presidente, mas só para contar o quanto isso abate, quanto isso desanima, quanto isso impacta na pessoa. E ele tendo informações da sua campanha, das intenções que ele tinha, verificado pela sua campanha, ele falava, não posso acreditar, né, que essa pesquisa esteja certa e tal, mas mesmo assim aquilo abateu, que ele falou, olha, a minha vontade, fiquei embaixo do chuveiro tomando, fiquei demorando o tempo porque eu não tinha vontade de sair dali para enfrentar, né, uma pancada como essa, que ele já tinha como conhecimento, até pela verificação que ele fazia, que não era real, mas que ele tinha que suportar aquilo no próprio dia da eleição. Então, a pesquisa tem sim influenciado muito o voto e pode, como nesse caso aqui, pela leitura que fazemos, né, uma leitura de uma estratégia. Lá atrás, empate técnico, vencedor. O que parece é isso, que a estratégia foi colocada na contratação lá no início. Né, uma pesquisa que sai atrás, uma que vem empate e uma que vem com a vitória.
Eu espero que os órgãos competentes, que a Polícia Federal, que o Ministério Público Federal possa fazer essas diligências e tirar este caso aqui, que está bem exemplificado, bem estratificado, como exemplo para combater essas pesquisas que não têm contribuído para o processo democrático.